Ontem, na defesa do ex-presidente Lula, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, né, ele foi citado diversas vezes. Não foi o único argumento que a defesa usou, mas foi citado. Até me surpreendeu ver a advogada do presidente, se é que eu entendi, que meu ouvido não é lá grande coisa, né? Ela disse que o Brasil criaria um precedente histórico. Bem, será que isso vale a pena? Quando terminou, ou quando eu achei até que o assunto estava resolvido, eu procurei na Wikipédia o verbete, esse conselho, e vi lá que o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, United Nations Human Rights Council, o UNHRC, é o sucessor da Comissão das Nações Unidas para Direitos Humanos, tá? Não vou ler em inglês, não. E é parte do corpo de apoio à Assembleia Geral das Nações Unidas, baseada em Genebra, e sua principal finalidade é aconselhar a Assembleia Geral sobre situações em que os direitos humanos são violados. A Assembleia Geral, por sua vez, compete fazer recomendações ao Conselho de Segurança. Quer dizer, não é um órgão definitivo de decisão, etc. Mas ainda quando ela tem um montão de representantes, e só 2 se manifestaram, quer dizer, levar a sério uma coisa dessas é muito complicado. Então, nós temos que ver direitinho o que realmente significa entre as grandes nações inúmeros conselhos, tratados, etc. Eu fico angustiado até, porque o Brasil tem diversos tratados internacionais assinados, entre eles uma coleção de tratados, carta disso, carta daquilo, que fala da pessoa com deficiência. E não é respeitada. A gente vê por aí que olimpicamente todos ou muitos governantes desprezam essa questão e até ridicularizam isso. A mídia insiste em falar até de forma errada, porque ela prefere tratar as pessoas com deficiência física, porque ela não quer ser cobrada em relação a libras, a audiodescrição e quem sabe lá outros recursos que poderão existir para facilitar a acessibilidade. Pessoa idosa, ela tende a ser pessoa com deficiência, e esse é um problema que eu estou enfrentando agora, Daí a realização do nosso seminário no Lions, o PI 21, que logo que possível será repetido. Mais detalhes, valeu a primeira experiência, mas há muita coisa para ser discutida. Mas o presidente Lula
pagou talvez pelo envelhecimento, pelas doenças que teve, pela ignorância principalmente. É uma pessoa genial, inteligente e esperta demais, né? E o pessoal do PT é um espanto, eu não entendo o PT. É um partido que, quer dizer, até dá, é de acadêmicos e operários, né? Eu acho que o acadêmico tem complexo de inferioridade, o corporativismo típico do fascismo é a grande força, a massa de manobra, etc. E no caso do ex-presidente Lula, era a sua base eleitoral mais importante. Por isso o ABC, a empolgação com as montadoras e assim por diante. Essa febre das montadoras levou inúmeras cidades a desprezarem questões ambientais, impactos sociais, etc., e dar todo tipo de incentivo para que essa ou aquela montadora viesse para a sua cidade. Estava no contexto idílico dos automóveis e tudo. E agora nós pagamos por isso. Pedestre é a última prioridade. As cidades, a quantidade de acidentes é colossal, quantidade de pessoas com deficiência por efeito de acidentes, atropelamentos, etc., graças às opções de mobilidade adotadas, é gigantesca. Ou seja, o PT não tem muito do que se orgulhar, não. Ao contrário, o PT traiu aqueles que acreditaram nele. Eu sempre tive minhas dúvidas em relação ao PT. Tanto assim que nunca me filiei ao PT. Mas trabalhei com o PT. Né? Quem promete demais, fala demais, depois não consegue realizar o que disse. E das banquinhas na Rua das Flores, quando o pessoal pegava, vendia botões do PT para se sustentar, tudo indica que esse partido mergulhou fundo em esquemas que a Lava Jato está mostrando. Então, ontem, como eu disse, a defesa ex-presidente, até mais uma vez, eu acho que jogou um argumento furado e deixou de discutir o principal, que seria a Constituição brasileira. Né? Aquele artigo está salvando muita gente aí, que a pessoa só é inelegível quando condenada, julgada, trânsito em julgado e até a última instância. Bem, nossa Constituição precisa de ajustes. E a lei da ficha limpa, ela espertamente não abordou essa questão constitucional. Ou seja, quando ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, ela deveria ter sido transformada de imediato em emenda constitucional, o que não aconteceu, e duvido que venha a acontecer. Né? Até porque o político, né, principalmente quando no poder executivo, a tentação que ele sofre de achar derivativos para se eleger é muito grande. Numa eleição, a pior coisa que pode acontecer é perder as eleições. E os políticos sabem disso melhor do que ninguém. Essa arena, esse espaço de gladiadores, de lutas, alguém
sobra e alguém desaparece. Mas foi um momento importante na história do Brasil, 31 de agosto de 2018. Felizmente o mês de agosto está terminando, que agosto no Brasil costuma ser um mês tenebroso. E a gente, que já é mais velho, teria muitos agostos para contar. Estou com 73, vou fazer 74 anos, dia 8 de outubro. E vivi momentos como criança, jovem, adolescente, né? Universitário, profissional recém-formado, e daí em diante, vendo as crises, olhando as crises e imaginando o que poderia melhorar o Brasil. Felizmente hoje existe a internet, as redes sociais, então nós podemos, eu vejo todo dia, para começar o dia, noticiário do Japão, dos Estados Unidos, da França, da Espanha. Japão eu não entendo o que eles falam, mas quem se juntando os noticiários é bom, porque aí no fim a própria imagem é suficiente. E o que eu gosto de ver nas transmissões japonesas é a preocupação com as legendas. São enormes, quer dizer, não servem para mim, mas servem para os japoneses, né? Até acho que um Kenji da vida deveria ser adotado pelos surdos como escrita, porque a maneira de escrever japonesa é inteligentíssima e desenvolve a inteligência, né? Como os chineses também. Então, ontem tivemos um momento importante, né? Onde esse conselho foi colocado como um argumento, surpreendentemente pelo ministro Fachin, de quem eu imaginava maior lucidez até. E, infelizmente, ele usou esse argumento, talvez até na esperança de limpar a barra dele política, né? Porque em muitos casos ele se manifestou tacitamente até contra o PT. E é muito chato, ainda mais no momento em que o PT, em que a esquerda ganha força nas eleições, né? Agora vamos ver o que acontece, né? Tem um montão de candidato aí. O Brasil teve uma inflação de partidos, mas a mídia já escolheu quem deve ganhar por tudo que a gente sente, né? Os critérios de entrevista, de espaço na TV, são injustos, na minha opinião. Mas é um assunto para a Justiça Eleitoral discutir para frente, porque no início não era para ser assim. Quando se começou, quando a reforma para nossa legislação eleitoral começou a ser discutida, e acabou sendo isso, né? É uma pena. E esses Supremos aí tem que se entender, né? É desastroso ver tanto Supremo. Afinal, qual Supremo que vale para isso, para aquilo e para aquilo? Né? Ser conselhos e coisas assim. O brasileiro, eu acho que está ficando até confuso em relação a tudo o que acontece. Mas ontem aconteceu o que é o ideal em qualquer democracia: que o Poder Judiciário atue
com competência. Qualquer democracia, qualquer sistema com liberdade, depende tremendamente do Poder Judiciário. Ele define o padrão ético da democracia, mesmo com leis nem sempre ideais. A qualidade dos juízes, dos promotores, dos procuradores, advogados, dos ministérios públicos, da Polícia Federal, que é um órgão de apoio à Justiça Federal, fora os GAECOS, etc. Tudo isso é fundamentalmente importante ao aprimoramento da democracia. E no caso do Brasil, diante de tudo que nós vemos e sabemos, a importância é muito maior. Então, parabéns ao TSE e a decisão tomada ontem. Porque, como foi dito, já imaginaram se o Lula é eleito na cadeia? Né? E os processos andando? Como é que fica o ano que vem? E se ele não assumisse? Nós iríamos ficar com que governo até a decisão sobre as Nações Unidas, coisas assim? Né? Sei lá, os advogados, os juízes, os ministros do Tribunal Eleitoral, à medida que foram aparecendo, levantaram inúmeros argumentos. E o bom senso prevaleceu. O presidente Lula pode se ver injustiçado, porque diante da burocracia do poder judiciário, ele pode achar, ele e seus apoiadores, que as coisas não poderiam ser assim. Mas ele errou demais. Né? Então, paciência.